Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Ele é um dos mais respeitados cardiologistas do Brasil e tem se saído muito bem também na política. Foi vice-governador de Alagoas e no momento exerce mandato de deputado estadual. Estamos falando do médico José Vanderlei Neto, o nosso entrevistado deste domingo. Bem-vindo, doutor Vanderlei, aqui é o nosso Contextualizando. Muito obrigado, Flávio, por estar aqui conversando com você, é um prazer enorme, né? E estar conversando com os nossos telespectadores. Bom, primeiramente, como é que está sendo conciliar a sua atividade de médico, né? Cardiologista bastante requisitado aqui em Alagoas e no Brasil como um todo, e ao mesmo tempo exercer mandato político. Já é, como a gente disse agora há pouco, a segunda vez, primeiro vice-governador e agora deputado estadual. Flávio, eu sempre fiz isso a vida inteira, né? Primeiro na política médica, né? Fui presidente do CRM, presidente das sociedades de cardiologia, presidente do CRM, né? Vice-governador 2 vezes, né? E agora deputado estadual. Nunca deixei de ter o meu pé na medicina, né? Porque é o meu chão, né? Foi onde eu me encontrei, né? Mas a medicina e a política, né, eu considero que são faces de uma mesma moeda, né? Quando elas são exercidas com idealismo, elas se encontram, né, na utopia de ajudar as pessoas, de construir coisas positivas, de procurar convergência, e é isso que eu tenho feito a minha vida inteira. Bom, vamos conversar primeiramente com o doutor cardiologista José Vanderlei Neto. O senhor foi pioneiro em Alagoas em transplantes cardíacos. Tem ideia de quantos transplantes o senhor já realizou até agora? Olha, até agora em Alagoas nós realizamos 57 transplantes de coração, né? 52 na Santa Casa de Misericórdia, onde a gente começou, né? E mais 5 no Hospital do Coração Alagoano, o professor Adib Jatene, que é um hospital do estado de Alagoas, que hoje é uma bênção para os alagoanos, né? Os transplantes de coração e de órgãos como um todo, né? São um desafio humano espetacular, né? E eles tiveram início na década de 60, né? 67, em dezembro, o professor Barnard, na África do Sul, fez o primeiro transplante do mundo em humano, né? Roubou a cena, né? E foi um fato considerado como a ida do homem à Lua, né? Mas 6 meses depois, o professor Zerbini, no Brasil, fez o primeiro transplante aqui da América do Sul e América Central, né? E o 5º do mundo, né? E colocou a cardiologia brasileira no mapa científico do mundo, né? Isso também tornou o professor Zerbini uma estrela, né, da cardiologia e da cirurgia cardíaca mundial, né? E com esse prestígio ele conseguiu convencer o governador Laudo Natel a construir o INCOR, né, que hoje é um dos 10 maiores hospitais de cardiologia do mundo, né? E hoje o doutor Adib já foi diretor desse hospital, né? E hoje o governo de Alagoas assinou um termo de cooperação, né, para que o INCOR nos apadrinhe, né, nos pegue pelo braço e coloque esse hospital aqui de Alagoas também nesse seleto clube. E o senhor terminou firmando uma grande amizade, uma sólida amizade com o doutor Zerbini. Sim, com o doutor Zerbini e com o doutor Adib, né? Eu sou a 4ª geração de cirurgiões cardiovasculares, né? O doutor Zerbini e o doutor Adib foram da primeira geração, né? Mas como a cirurgia cardiovascular é uma coisa relativamente nova, ela começou a se firmar de verdade a partir da década de 60, a gente conviveu com essas pessoas importantes todas, né? E eu sempre gostei de estar próximo delas, de aprender com elas, né? Aprender o ofício, né, de cirurgia cardíaca, mas sobretudo beber na sabedoria e na coragem dessas pessoas, né? A cirurgia cardíaca ainda hoje é considerada, brasileira, é considerada uma das mais importantes do mundo, né? Isso é um paradoxo, né? Num país, ainda hoje considerado um país em desenvolvimento, você ter algumas coisas de excelência, como é a cirurgia cardíaca, né? E hoje, né,
está espalhada no país inteiro, né, nas capitais, e hoje já estamos vivendo a fase nas grandes cidades. Alagoas, por exemplo, a gente já tem cirurgia cardíaca em Arapiraca, né? E tem também um pequeno programa lá em Coruripe, né? Levando esse importante benefício social, né, para toda a população, né? E eu acho isso, eu considero assim um marcador de viabilidade de um país, né? São coisas que chamam a atenção. No Brasil, por exemplo, a Embraer, né? As pessoas gostam de falar mal do Brasil, mas a Embraer, né, a Embrapa, né, o agronegócio só existe e só é eficiente por conta das pesquisas. Da pesquisa que o governo financia. Então, o governo tem que ter um papel importante nisso. As pessoas que pregam o chamado Estado mínimo é porque não precisam do Estado, mas a população, o país precisa sim de ter um governo que invista em ciência, inovação e desenvolvimento, né, e pesquisa, porque senão não constrói nada. Doutor Vanderlei, quando é que o especialista conclui que o determinado paciente precisa submeter a um transplante já numa situação de última instância para ele? Olha, o candidato a um transplante de coração é o doente que não tem uma doença, ele tem uma síndrome chamada insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca é o resultado final de várias doenças cardíacas. A principal delas são as doenças das coronárias, que provocam infarto, que destroem o coração, né, de uma forma que ele não consegue bombear a quantidade necessária de sangue para levar nutrientes para todos os órgãos, né? E aí ele fica com limitação física, né? E a expectativa de vida deles, tem scores para calcular, é muito baixa. Então esse doente, a princípio, ele é candidato a um programa de transplante. Ele precisa também ver como é que estão os outros órgãos, se tem disfunções graves ou disfunções que a gente acredite que possam ser reabilitadas quando colocar um coração novo. E a outra avaliação muito importante é psicossocial, né? Esse doente não pode ter problema psiquiátrico, porque depois ele melhora extraordinariamente da parte física, e ele precisa ter muita disciplina para comparecer às avaliações e tomar a medicação corretamente, e ele precisa ter uma família, né, que dê suporte a ele, que leve ele para as avaliações, que cuide dele em casa, né? Porque se ele não tiver, uma pessoa, por exemplo, que mora na rua, não tem sentido fazer um transplante, né? Porque a matéria-prima é o órgão que é doado, é finita, é muito curta, né? Nós temos mais pessoas precisando do que a quantidade de órgãos, e seguramente esse transplante não vai viver muito. Então, do ponto de vista ético, a gente tem que colocar ele numa pessoa que vá cuidar desse coração como se fosse seu. Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua a nossa entrevista com o deputado estadual e cardiologista José Vanderlei Neto. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Comigo, o deputado estadual e cardiologista José Vanderlei Neto. Doutor Vanderlei, o que é que leva uma pessoa a ter problemas no coração? Olha, primeiro lembrar que nós temos as chamadas cardiopatias congênitas, né? O bebê já nasce com a doença no coração. São 7 a 10 de cada 1000 nascimentos nascem com o coração. Então, em Alagoas, aproximadamente 350 crianças por ano nascem com o coração avariado, né? Algumas com cardiopatias complexas têm que ser operadas nos primeiros dias de vida, senão não sobrevive. Esse é um problema monumental no país inteiro que ainda não foi resolvido. Depois tem as doenças adquiridas, né? Que nas válvulas do coração, no sistema elétrico do coração, nas coronárias e do próprio músculo cardíaco, que a gente chama de miocardiopatia. Quando tu fala apatia é porque a gente não sabe o que é, né? Algumas são esclarecidas a etiologia, como a miocardiopatia
da doença de Chagas, né? E outras não, né? Por que essas válvulas adoecem, né? Nós temos um determinismo, e adoece porque se infarta, né? Nós temos um determinismo genético, né? Tem uma tendência genética, e nós temos os chamados fatores de riscos, que são adquiridos e que a gente pode, a maioria deles, remover eles, tirar de perto da gente. Primeiro, cigarro, né? Pressão alta, né? Hipertensão arterial, né? Gordura alta no sangue, né? Diabetes, obesidade hoje é considerado um grave problema de saúde pública, né? Porque gera inflamação em todos os órgãos, né? E esses órgãos se deterioram, o sistema vascular e adoecem, né? Então essas são as causas principais, né? Que se você remover, você vai ficar só com a genética, né? E por último, que eu esqueci, é a atividade física, né? Que, além de gerar bem-estar, né? Ela evita que a pessoa engorde, né? E a obesidade, que é um fator de risco. Então, a atividade física também é fundamental. Doutor Wanderley, em relação ao transplante, quais são os critérios para definir a questão da fila do transplante, que é um grande problema aqui no Brasil? Olha, o programa de transplante no Brasil é uma coisa também para nós nos orgulharmos, né? Eu acidentalmente implantei esse programa no Brasil para o Ministério da Saúde, né? Foi um desafio muito grande, mas eu topei enfrentar isso. E a lei dos transplantes, que era do senador Lúcio Alcântara, que depois foi governador lá do Ceará, né? É chamada de uma lei cidadã. E criou todo esse sistema de transplante. Quando você tem as centrais de transplante, nos hospitais você tem uma subsidiária da central para identificar os doadores, né? E a escolha do órgão, os órgãos são disponibilizados, é a central de transplante quem vai dizer quem vai receber esse coração. Então não tem nenhuma influência religiosa, socioeconômica, o que for, né? Porque para cada órgão há um critério, né, que foi estabelecido, e essa lista de transplantes, não é fila, né? Essa lista de transplantes, ela está disponibilizada, né, pela internet, né? E ela é acompanhada pelo Ministério Público, pelo próprio paciente, se ele quiser, né? Por que a gente chama de lista, né? Porque não é uma fila como é a fila de cinema. Você chegou, comprou seu ingresso, ninguém fura aquela fila, né? Ela tem critérios também para cada órgão de gravidade, né? Por exemplo, em coração, se você tem uma pessoa que está na UTI, às vezes com um aparelho de suporte mecânico para se manter vivo e aparece um coração, ele pode ter entrado antes de qualquer outro doente e esse órgão é disponibilizado para ele. Foi o caso, por exemplo, do Faustão, que deu tanta repercussão. Mas o Faustão estava com um coração artificial, estava com insuficiência renal, ele estava na lista de transplante, né? E o órgão que apareceu era adequado para ele. E lá em São Paulo teve outro fato, é que nenhuma das equipes de transplante lá aceitou aquele órgão, né? Que era um órgão em outra cidade, né? Mas como ele estava numa situação crítica, o cirurgião, a equipe dele aceitou ir buscar esse órgão, né? E implantar nele. Então é a chamada lei cidadão, ninguém fura essa fila de transplante. Bom, falar agora sobre política, né? O senhor está completando 3 anos, né, como deputado estadual. O que é que o senhor pode ressaltar como de mais relevante nesse seu trabalho durante esse período? Olha, Fábio, essa candidatura talvez foi a única que eu me dispus aí, né? Porque você sabe, nós iniciamos a cirurgia cardiovascular aqui em Alagoas. A primeira cirurgia foi em 4 de julho de 1978, né? Na Santa Casa, e nós fizemos aqui, o grupo nosso, com 10 anos depois, era uma referência para a região inteira. O sujeito, quando ia
montar uma equipe, ele vinha aqui para ver como é que a gente tinha conseguido esse milagre, né? Porque Alagoas é um estado menor, um estado desigual. Mas, infelizmente, por razões as mais diversas, esse sonho acabou lá, né? Era uma coisa que me... Mas você, a Santa Casa, não, foi muito bom. Nós formamos mais de 100 cardiologistas, de cirurgiões. Introduzimos transplantes aqui em Alagoas, e no Nordeste, porque criamos um programa, né? De modo que a Santa Casa escolheu outro caminho, né, de priorizar a saúde privada, né, e aquilo se contrapunha aos meus ideais, né. Eu cheguei na Santa Casa como estudante de medicina, né, na época dos indigentes, né, e eu tive que, por incompatibilidade de caminhos, nada pessoal, né, de que deixar a Santa Casa, né, porque fechou a cirurgia pediátrica com a desculpa de que as despesas eram grandes, não compensavam, e eu também fechei a cirurgia pediátrica privada, né? E me mudei para outro lugar e consegui convencer o governador Renan Filho a iniciar um hospital só de cardiologia, né? E afortunadamente, né, eu fui vice-governador do Paulo naquele mandato interino, né? E pedi a ele se ele não queria que eu terminasse o hospital que o Renan tinha. Então foi uma coisa muito prazerosa e precisava de ter um mandato, né, para manter o hospital intocado, né. Aquele hospital lá tem os melhores profissionais aqui de Alagoas, desde o sujeito que limpa o chão até o cirurgião jovem que está lá. E desses transplantes que nós fizemos lá, metade já foi um jovem de 35 anos, como eu fui lá atrás. Então a razão foi isso, só isso já era importante, né? Agora nós estamos institucionalizando isso. O que é que eu chamo de institucionalizar? Tem que copiar o INCOR, né? O Dr. Zerbini, quando fez aquele hospital, eu ia visitá-lo, lá tinha 12 salas de cirurgia, só 3 funcionando. Porque era uma administração estatal, né? Precisava contratar enfermeiro, aí não tinha que fazer concurso, o limite fiscal. E aí o empresariado de São Paulo, o Dr. Zerbini tinha uma liderança grande, sugeriu a criação de uma fundação, que leva o nome dele, Fundação Zerbini. E aquilo foi que mudou radicalmente. Então aqui nós estamos indo nesse caminho, né? Nós já aprovamos na Assembleia um Fundo Estadual de Cardiologia para financiar esse déficit do SUS, que o governo federal paga, né? Já estamos indo para criar essa entidade tipo a Fundação Zerbini, né? Para que esse hospital ele tenha meios que com as próprias pernas ele ir crescendo, né? E estou anunciando aqui, né, que o deputado Isnaldo, junto com o senador Renan e o ministro Renan Filho, colocaram, e o Fernando Farias, uma emenda, né, para a gente começar a ampliação do hospital, né? Porque o hospital está muito pequeno. Então só isso já me deu por satisfeito, né? E tem outros projetos importantes também na área de saúde. A lei das cantinas, que foi aprovada agora, né? Nós falamos aqui nos fatores de risco de doença cardiovascular. Hoje, um dos fatores mais importantes são os alimentos ultraprocessados. Então, já foi sancionada uma lei que, a partir de 1 ano, né, as escolas têm que se adaptar, rede privada e rede pública, não pode mais se vir isso para as crianças, porque é uma fábrica de meninos gordinhos, né, que vão ser os futuros obesos. E isso é uma fonte de câncer, de doença cardiovascular. Então nós estamos nos antecipando, né? Essa geração que vem agora, daqui a 30, 40 anos, vai ter menos câncer, menos doença cardiovascular. Se Deus quiser. E aí, o projeto que está sendo aprovado agora também do cardiodesfibrilador externo, né, para os locais de grande aglomeração, que a morte súbita mata, no Brasil, 300 mil pessoas por ano. Outra coisa, doutor Vanderlei. Então, para mim já... Nós saímos da informação de que o senhor está desistindo de ser candidato à reeleição para lançar seu filho Hugo, candidato a deputado estadual? Se eu
atuo agora na rede privada, né, no hospital privado, Hospital Med Rádio, né, e estou como voluntário lá no Hospital do Coração Alagoano de Ibjatene, né, porque eu sou funcionário público, né, sou um deputado, então não tem sentido que eu vá lá ganhar dinheiro. Se eu pudesse me dedicar só ao hospital, era o que eu queria agora, né, porque isso é uma criança, né, o doutor Zebino levou 10 anos para organizar o INCOR, né. Então, nós estamos com o 3º ano agora, a gente precisava ter um tutor para isso, né? Se eu puder, eu vou me dedicar só a isso. Mas esse projeto, eu nunca mirei mais encargo. Já fui tentado várias vezes, seja deputado federal, eu falei, o que é que eu vou fazer lá, né? Agora não, eu tinha esse projeto e graças a Deus realizei. Mas eu sempre, a cardiologia, a cirurgia cardíaca, é uma atividade que só funciona se for em grupo, né? Quem tem uma equipe boa vai. Então eu faço parte de um grupo, né? E não preciso de ter cargo, né, para ajudar Alagoas. Eu encaro sempre como um encargo, né? Que eu vou fazer alguma coisa. Então isso me deixa numa situação que eu não sinto falta de qualquer cargo, né? E eu sou à disposição desse projeto, né? É um projeto vitorioso do MDB, né? Os governos do Renan e do Paulo continuando, né? Construiu hospitais. Se não tivesse tido essa iniciativa do Renan Filho, a tragédia da Covid aqui em Alagoas tinha sido muito pior, né? Então isso chegou na hora certa. Tem um desafio enorme que é, digamos assim, institucionalizar esses hospitais, né, para que a gente possa ter uma saúde pública aqui em Alagoas bem previsível, né? Bom, para encerrar, agradecendo desde já pela sua participação aqui em Contextualizando, uma última pergunta. O que é que existe de realidade nos comentários de que o senhor poderia ser candidato a senador? Se for o projeto do partido, né, eu não tenho problema nenhum de colaborar com isso, né, que facilitava muito o Hospital do Coração Alagoano de Ibjatene, né. É que é uma eleição de 2 votos, isso, claro, entendeu? Então você pode, se a gente estiver disputando com mais 3, você pode ser o primeiro, o mais votado, né, e perder a eleição, porque o seu voto vai para os outros candidatos. Então, se o MDB determinar e chegar à conclusão que essa é a estratégia melhor, eu não tenho problema nenhum de colocar o meu nome, né? Porque eu vou com muita naturalidade para ser candidato ao Senado Federal. Mas nada que seja um projeto pessoal meu, entendeu? Um projeto num grupo. Ok. Você pode rever essa entrevista com o cardiologista e deputado estadual José Vanderlei Neto no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando, fica por aqui. Um bom final de semana para todos.